Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu irmão, meu amado e valoroso irmão de caminhada, de continuidade, né, de crescimento de fé diária para você e para mim. Há a passagem bíblica que diz: Senhor, aumenta nossa fé, a minha fé. Então isso nos conduz a um entendimento que é possível aumentarmos nossa fé, ou por vezes a nossa fé ela ainda é pequenininha, como também é dito ali, como um grão de mostarda, não é isso? Quem dera se a minha fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, por exemplo. Então é necessário aumentar a fé. E sobre essa questão de fé é interessante quando a gente pega ali a passagem de Pedro, né? Pedro andando sobre as águas, ele naufragando, e é sempre abordado pelo aspecto negativo, pela falta, vamos dizer assim, pela limitação da fé de Pedro. E eu fico pensando, Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas, e outros nem coragem tiveram. E será se a fé de Pedro era tão pequena assim? Fica aí para a tua meditação, né? Para o teu entendimento, para a tua busca interior. Mas a ideia aqui é, através desses devocionais, nós aumentemos nossa fé, ou seja, seria um caminho para que o Senhor, para que o Espírito Santo trabalhasse dentro da gente, ou trabalhe dentro da gente, né? Dentro daqueles que realmente almejam, que buscam, aqueles que foram tocados pela palavra do Senhor, tocados pelo próprio Deus, despertados pelo próprio Deus, para buscar agora caminhar, para perceber que existe vida após morte, ou que existe vida durante, né, isso que nós chamamos de vida, que na verdade é a morte, e essa vida que nós descobrimos, e ela comece a borbulhar dentro da gente, a fazer realmente grito, fazer valer. Então, que assim seja nas nossas vidas. E a nossa meditação de hoje é no dia 6 de setembro de 2024, caminhará pelo capítulo 20 de Josué. Eu disse que ontem eu não gravei o vídeo, né, porque eu estava, vamos dizer assim, em atribuições profissionais, mas a gente teve todo um cuidado de manter ali o nosso relacionamento, inclusive durante a noite, durante o meu descanso ali, eu tirei a minha horinha para fazer a leitura, para fazer as minhas orações, para fazer minha entrega, para apresentar os meus projetos para Deus e para pedir para que Ele possa atuar na minha vida como todas as noites eu faço. Então, como eu disse, a gente não ia gravar o vídeo, mas durante toda a caminhada, durante todo vamos dizer assim, a rotina, a gente daqui e ali vai buscando colocar Deus ali nas decisões e no caminho. Gratidão damos a Deus por isso. E hoje vamos então meditar no capítulo 20 de Josué. Capítulo 20 de Josué, dando continuidade à nossa caminhada cristã. Tá certo? O capítulo 20 de Josué, versículo 2, diz que fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Apartai para vós a cidade de refúgio. Nós já trabalhamos esse texto da cidade de refúgio, muito possivelmente foi no capítulo 35 de Números. No capítulo 35 de Números é aquele momento em que Deus, na verdade, Ele quer estabelecer contigo, que Ele quer te dar, vamos dizer assim, segurança. Ele quer te socorrer. Ele quer te trazer para um abrigo, tirar das turbulências, das tormentas, daquilo que teu inimigo, teu inimigo ou daqueles que se sentem no direito de fazer justiça contra você, eles estão. Então, essas cidades de refúgio, elas representam simbolicamente, para eles, era uma representatividade de serem socorridos contra aqueles que atentavam contra a sua vida, a vida efetivamente, ou seja, o seu direito de continuar vivo, levando-os à morte. Por quê? Porque em algum momento, no erro, na caminhada da vida do cidadão israelita, ele cometeu uma falha no sentido de tirou a vida de alguém, ceifou a vida de alguém. E esse ceifar a vida de alguém deu direito ao adversário dele, que seria o anjo vingador daquela família, daquele familiar que vem para vingar a morte. Mas aí é tido que aqui há uma, vamos dizer assim, há uma comparação, porque é alguém que não procurou o erro, é alguém que não buscou e que, em tese, não teve como evitar aquela fatalidade. Ou seja, ele foi um instrumento, vamos dizer assim, de Deus, um instrumento da ação divina, no sentido de ceifar a vida de alguém.
Então vamos tomar assim, não que Deus queira ceifar a vida de alguém, mas os acontecimentos da vida, às vezes Deus nos leva, a gente tem nessas próprias batalhas aí do povo de Israel, representa muito o que é isso, que Deus, ele é instrumento não, ele é Senhor para poder determinar que você seja instrumento, às vezes para tirar a vida de alguém. E esse cara, e esse irmão, e esse israelita, acaba sendo esse instrumento, e o Senhor se preocupa com ele. E esse simbolismo, para a nossa vida prática, mais para o simbolismo, são os ataques que nós temos, os problemas que nós temos, principalmente as decisões difíceis que temos que tomar, ou que tomamos às vezes de uma forma, não vou dizer que consciente ou inconsciente, mas de uma forma que a gente tende a buscar agradar o Senhor, buscar a satisfazer as suas vontades, buscar a ser fiel nas nossas condutas, nas nossas ações e atitudes, mas por inexperiência ou por uma falta de entendimento, clareza, ou seja, por ainda não ter tido discernimento, não ter recebido do Senhor a plenitude da sua vontade, a gente acaba cometendo erro e vamos dizendo assim, cometendo erro não no sentido de querer desagradar o nosso Senhor, que a ideia era agradar o nosso Senhor, mas a gente comete o erro no sentido de contra os nossos irmãos, contra a sua vida, contra as suas finanças, contra a sua moral, contra a sua, vamos dizer assim, contra a sua imagem, contra a sua personalidade. E nesses erros em que nós tomamos, ou nessas ações que nos levam a errar, que nos levam, vamos dizer assim, adiante de homens a sermos imperfeitos, aí vem o Senhor, por vezes, por reconhecer que o nosso coração buscava verdadeiramente agradar a Ele, vem e nos oferece refúgio, nos oferece abrigo, nos oferece aquilo que nós chamamos de recôndito do coração do Senhor. E por hora, ou por momentos, esses que se levantam contra a gente podem ser inimigos realmente ferozes, muito fortes, inimigos que estão com a vontade, que estão cheios do direito, cheios dos, vamos dizer assim, cheio dos fundamentos para que possa atingir a tua vida, para que possa te atacar. E aí o Senhor, ele vem para te resguardar, por quê? Porque você é uma pessoa que tem fidelidade ao Senhor, você é uma pessoa que busca realmente na sua vida prática, na sua devoção diária, estar em comunhão com Deus. Você é alguém que busca em verdade e em espírito estar conectado, ser adorador, ser fiel, ser servo, ser filho, ser alguém que ama a palavra de Deus, que ama o seu Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, por meio daquele que Ele nos entrega, né? Por aquele que nos entrega para ser amado, para que a gente chegue até Ele, que é Cristo Jesus. Mas, paralelo a isso, Ele manda o seu Consolador, e o seu Consolador trabalhando na nossa mente, fazendo com que a gente tenha, de fato, arrependimento, busque, de fato, o processo de justiça do Senhor, que quando Ele prepara aqueles abrigos ali, não que aquele que cometeu o erro não vai ser julgado. Pelo contrário, ele vai apresentar os seus erros e vai deixar que o próprio povo de Deus, o próprio Deus, a própria casa de Deus, a própria santidade de Deus, ofereça para ele um julgamento justo, porque o julgamento dos homens, naquele momento, não tem a condição de perceber, ou de entender, ou de vislumbrar que aquele pecado, aquele ato, foi um ato, não digo impensado, era um ato pensado em agradar o Senhor, que se tornou-se um ato que desagradou homens, mas não teve, vamos dizer assim, mas teve no Senhor o seu entendimento, a sua proteção, que às vezes é necessário, Senhor. Às vezes é necessário que, ao tomarmos atos, o próprio Senhor reconheça na gente o amor, a boa vontade, o interesse em querer ser justo, em querer ser fiel, em querer ser verdadeiro, em querer ser cumpridor dos afazeres e das coisas que Deus nos determina. Mas que por sermos humanos e pelas nossas imperfeições e até mesmo pelas tribulações e provações que a vida nos oferece, por vezes fracassamos numa decisão mais ajustada. Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor se faz presente na vida, se fazia presente na vida desses israelitas, se faz presente na tua vida também. Tá certo? Então tenha em mente, é possível que você erre, é possível que você cometa erros muito graves, mas se o teu coração quando Cristo mergulhar, quando o Senhor analisar o profundo das tuas razões, o interesse real de tudo aquilo que tu fez, Ele pode perceber em você a vontade verdadeira de amar a palavra de Deus, de servir a Ele verdadeiramente e de estar cumprindo aquilo que Ele determina.
Só que às vezes a gente não consegue ter plenamente esse discernimento e tomar as decisões mais acertadas. Mas está certo? Então, nosso devocional vai ficando por aqui. O capítulo 20, ele é basicamente sobre isso, sobre refúgio, sobre abrigo, sobre segurança, sobre não estar abandonado à mercê dos ataques dos inimigos, ou daqueles que podem devorar a nossa vida, ou daqueles que podem, se não tirar a nossa vida, mas nos destruir completamente, no sentido de nos acabar, a ponto de abalar até a nossa fidelidade ao Senhor. Tá bom? Fica sob a proteção do Senhor. Procure essa cidade do refúgio, ou seja, procure o próprio Deus para que tu possa te refugiar. Mas lembrai-vos, as nossas ações, os nossos abrigos, aquilo como o Senhor vai nos acalentar, depende muito dessa análise que Ele faz no nosso coração, ou seja, depende de como a gente toma as decisões do que fazemos e por que fazemos. É importante fazermos as coisas para agradar e para amar o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso nessa sexta-feira, que te tome de bênção, que esse devocional, que essa ministração, essa curta palavra, simples palavra, possa de alguma forma te ajudar a tomar a decisão para aquele que ainda não tomou, de aceitar a Cristo Jesus como Salvador. Eu vou sempre repetir isso aqui, mas lembrai-vos, é possível que em algum momento eu repita, mas você já não esteja mais entre a gente, você já não esteja mais, não digo entre a gente porque você não escuta mais o devocional, pelo contrário, porque a sua vida se foi, a sua oportunidade se foi e você acabou se condenando. Para que você não se condene, é necessário que você se aceite como pecador, confesse os seus pecados ao Senhor e submeta a sua vida aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Está dado o recado, que você possa entender isso e que possa você ainda ter fôlego de vida para que você possa professar e fazer assim, para que o processo de santificação e da presença do Senhor seja eterno, constante e perfeito na tua vida. Que Deus possa te cuidar, meu irmão.